Olá, eu sou a Carol Gameiro. Hoje estarei fazendo mais um vídeo sobre espiritualidade. Claro que eu não poderia deixar de estar saboreando minha bebida sagrada, que é a medicina do cacau, junto na minha caneca, que está escrito espiritualidade, que tem um significado muito grande para mim. Tanto a medicina do cacau quanto essa caneca, que foi um momento muito marcante na minha vida, na minha jornada espiritual. Então, hoje vamos falar um pouquinho de algumas dúvidas que as pessoas têm, assim como eu sempre tive, né, lá atrás, no meu processo, e de um tempo pra cá, tudo começou a andar de uma outra forma, né? Então, pra você aí que tá nas questões, nas dúvidas, eu desenvolvo, eu não desenvolvo? Como é que é essa questão? Se eu começo a desenvolver, eu vou ter que ficar amarrada pro resto da minha vida, né? Porque muitas vezes a gente escuta, né? Eu, pelo menos, eu escutei. Quando eu comecei, né? Entrei dentro de um terreiro, que eu comecei a sentir que a espiritualidade já estava meio que eu estava sentindo, não sabia o que era. Sentia um tremelique, começava meio que parecendo que estava passando mal, enfim, a gente sente, cada pessoa sente de uma coisa, né? Às vezes você sente peso, às vezes você sente meio que parece que uma tontura, às vezes um zumbido, treme a perna, enfim. Tem vários sinais que você está aí conectando, né? Algum ser espiritual está tentando se manifestar ou se comunicar com você. Então, até deixa aqui nos comentários se você já passou por isso ou você está passando por essa situação de não saber o que fazer, o que é isso que eu estou sentindo, né? Então, no momento que eu cheguei até um terreiro, né? Depois de toda a situação que eu conto no vídeo anterior, que eu estava assim, foi no meu momento mais assim desafiador, desesperador, né? Desespero, não sabia o que eu fazia, só sabia que eu queria benzer. E aí quando eu cheguei, eu comecei a frequentar um terreiro. E desde o momento que eu cheguei, comecei a frequentar tudo, comecei a sentir sintomas, né, de algo diferente no meu corpo, que não era eu realmente fazendo, era algo que parecia que estava acontecendo externo, sabe? Mas era alguma coisa externa que estava influenciando. E quando chegou nesse momento, né, que a gente fala assim, de girar, de começar, muitas pessoas chegaram em mim e falou, você realmente acha que você está preparada para se desenvolver como médium? Eu, na minha ingenuidade, eu falava, acho que sim, né? Porque se eu tô aqui, se eu tô me sentindo bem e, né, tá algo se manifestando, eu acho que eu tô sim, eu quero. Mas muitos falavam, você tem que saber que é uma responsabilidade muito grande, né? É um desafio muito grande, enfim, tem várias coisas, você realmente está preparada? Então a gente às vezes fica com medo, né, do desenvolvimento espiritual, de desenvolver como médium. Sim, existe uma responsabilidade muito grande, né, porque médium todos nós somos, cada um tem um nível de mediunidade, né, e algumas pessoas, assim como eu, por exemplo, eu nem imaginava que eu incorporava, nem imaginava que eu pudesse chegar no que eu estou hoje, né? Porque eu nunca tinha tido nenhuma visão, nada disso, né? E eu achava que médium às vezes escutava, via, né, espíritos, essas coisas. Mas enfim. Então sim, para se desenvolver como médium é uma responsabilidade muito grande. Tem um comprometimento, né? Um compromisso com a espiritualidade. Se você está dentro de uma casa, tem os compromissos que a gente precisa ter, né? Responsabilidades que a gente tem como filho de uma casa, né? De
organização do terreiro, limpeza, de estar ali, né, independente se tem festa ou não. Então, por exemplo, eu me desenvolvi dentro de uma casa que era de sábado, né, as giras eram de sábado. Então, por muito tempo, né, eu fiquei na casa, eu acho que uns 5 anos mais ou menos. Eu muitas vezes, eu conto nos dedos quantas vezes eu deixei de ir aos sábados, né? Realmente eu não fui quantas vezes eu estava realmente viajando, enfim. Mas é muito difícil eu ter faltado da casa quando eu entendi a responsabilidade. Então existe sim uma responsabilidade que você vai diante de uma festa, você vai ter primeiramente o compromisso de estar ali, né, servindo. Então existe sim uma responsabilidade muito grande, não é brincadeira. Hoje eu vou, amanhã eu não vou e assim vai. Não, se a gente quer que a espiritualidade nos auxilie, nos guie, nos oriente, nos ajude, nós temos que fazer a nossa parte, não é mesmo? Mas a questão é, eu penso da seguinte forma: cada um de nós tem uma missão, né? Todos nós aqui temos missão de estar aqui nesse plano. Então, se a minha missão hoje, né, é me desenvolver, é ser uma médium, é de estar auxiliando dentro de uma casa ou não, enfim, né, estar ali junto com uma parceria, junto com os mestres e guias que me acompanham, eu acredito que mesmo diante de desafios grandiosos que existe quando você tem o seu livre-arbítrio de fazer essa escolha, né, de seguir, né, se desenvolver, tem os seus desafios, tem as dificuldades, tem. Só que quando é uma missão de alma, pode ser o desafio que for, fica leve, porque você tem a parceria, né, dos seus mentores, porque a cada dia que passa você se conecta mais, você consegue compreender mais o teu caminho, o direcionamento que eles querem te falar. Por quê? Eles não estão aqui para nos pegar a gente e fazer, vai para cá, vai para lá. Não, a gente tem um livre-arbítrio. Porém, quando, né, você está se conectando junto com os mestres, guias de luz, mesmo que esse caminho aqui não é o mais curto, mas ele é um caminho um pouquinho mais longo, tudo, tem os seus desafios, mesmo assim fica leve, fica mais fácil, porque você tem uma equipe que está junto com você, né? Carol, mas e se eu me desenvolver e acabar saindo da casa que eu me desenvolvi? Assim como eu passei já na casa que eu me desenvolvi, quando eu, né, diante de umas situações que não fez mais sentido eu estar lá, eu pedi o meu afastamento, me falaram, mas e o que você vai fazer com seus guias? Os guias, os seus mentores, eles estão com você desde quando você veio para esse plano, né? Então, independente se você vai estar na casa A, B, C ou não vai estar em nenhuma casa, eles vão te acompanhar. Claro que quando você ainda está no processo de desenvolvimento, você ainda não sabe, não compreende que energia é o que. Se, por exemplo, eu trabalho, né, com a Baiana, Maria do Coqueiral, com a vovó Maria Conga, com o Pedrinho, enfim, né, com o Exu Caveira, enfim, com todos, cada um tem a sua energia. Só que demorou um período para eu saber quem era quem, o nome que eles têm, que eles me falaram, enfim, para você realmente saber a diferença. Essa é uma energia da entidade que me acompanha. Não, essa é uma energia de um egum, de um espírito obsessor. Quando a gente está na fase que a gente não sabe o que, é muito importante a gente não... E acontece, quando a gente se desperta, né, está se desenvolvendo, é muito comum,
porque a gente ainda não entende o que é firmeza, porque eu já passei por isso. De estar em algum lugar, porque você às vezes acaba bebendo, né? E aí não tem a firmeza, né? Enfim, fica com o campo aberto, enfim. E aí acaba que começa a incorporar espíritos que você não sabe se é bom, se é ruim, e assim vai, né? Então é muito importante, tá? Hoje, com a minha experiência, primeiro de tudo, não é que você vai deixar de sair, de beber, não é isso, mas ter a ideia que você é uma médium, você é um médium que está com o campo aberto, né? Você está se desenvolvendo, você ainda não sabe nada, você não sabe nem quem te acompanha. Então, se vai beber, vai numa festa, primeiro, a gente fala, né, de fechar o corpo, né? Então, pede primeiro proteção para quem te acompanha, mesmo que você não saiba nome. Pede proteção, pede que esteja com você, te blindando de tudo. Carregue uma pedra, né, de proteção, pode ser turmalina negra, enfim, alguma pedra às vezes a gente vai falar aqui mais sobre pedras de proteção, mas alguma pedra. E se você vai beber, antes de tudo, pede licença para você estar bebendo, né, aquele álcool, cerveja, ou o que seja, e tenta equilibrar, não encher a cara, porque quando você bebe e perde, né, a noção, você literalmente perde a noção. E é a hora que você baixa a vibração e aí deixa quem quiser aí influenciar você, né? Então ter essa ideia, essa clareza aqui. Sim, a gente precisa entender que quando a gente começa a desenvolver, ou não também, porque tem pessoas que já estão num processo que é médium, mas a hora que vê, que já aconteceu de pessoas chegarem até mim, tá na praia, bebe e aí acaba incorporando e nem sabe, enfim. Então, quando você está em desenvolvimento, eu acredito que é muito melhor, porque você já tem mais ideia do que é, que energia é o que, né? Você já tem alguém que te orienta, né? Uma casa que te orienta, ou algum dirigente que te oriente, né? E a questão, quando você sai da casa, então, os guias, os mestres, eles vão te acompanhar, independente se você vai estar na casa A, B ou C, independente, certo? Que é o caso, como eu disse, quando eu saí, me perguntaram o que eu iria fazer, e simplesmente eles me acompanham onde quer que eu vá, e graças a Deus foi o que aconteceu, é o que acontece. Eles me trouxeram no momento que eu estou hoje, dentro de uma casa, porque eu não fazia nem ideia qual era a minha missão. E hoje, né, foram eles que me direcionaram. Então é isso, quando você se desenvolve, se abre para que a espiritualidade, os mentores que te orientam, literalmente te orientam, dão a mão para você ir. Não é que eles vão te girar para onde é que você tem que ir. Não, a gente tem um livre-arbítrio. Mas quando você dá permissão para que eles te orientem, você vai começar a se conectar e a ser direcionado para o caminho que você precisa estar, né? Então, no mesmo caso aqui, como eu disse, essa caneca, há 2 anos eu fui no meu primeiro retiro espiritual, e quando eu estava indo, que foi em Ubatuba, eu pedi muito para que a espiritualidade que me acompanha me orientasse se eu realmente estava no caminho correto, se era realmente esse caminho que eu tinha que seguir. E de lá para cá tudo começou a tomar um rumo totalmente diferente do que eu imaginava. Teve muitas quedas, teve muitas pedras no caminho, só que eu agradeço imensamente, porque realmente eles estão me orientando. E nesse dia, nesse retiro, foi o que eles me mostraram, né? Porque quando você pergunta, você se abre para que a espiritualidade se comunique, né, com você, você
mesmo diante dos piores desafios, fica muito mais leve. E é o caso. Nesse dia, no primeiro dia do retiro, num brinde, né, para as pessoas, eu tirei um número, que esse número era essa caneca, que está escrito espiritualidade. Nesse momento eu já entendi. Eles já estão realmente me ouvindo e me orientando. Então, a espiritualidade, o despertar, tem suas responsabilidades, sim. Você, a partir do momento que você se permite se desenvolver, você tem suas responsabilidades, tem todo um cuidado para com eles, mas da mesma forma que você quer que eles te oriente, te proteja, te guie, você também vai estar fazendo a sua parte. E isso fica muito mais leve do que você imagina. Então, essa questão de levar o medo para as pessoas que estão no processo de desenvolvimento, eu acho que assim é uma forma das pessoas, né, que levam esse ar do medo, que entender que sim, existe uma responsabilidade muito grande quando você se desenvolve, está em desenvolvimento, mas fica muito mais leve a vida. Claro que muitas pessoas, quando estão, né, se abrem para se desenvolver, eles mostram que estão com você. Da mesma forma que eles me mostraram. Mas, como eu disse, durante o caminho tem muitos desafios. E muitos, quando se deparam com grandes desafios, duvidam deles e os abandonam. Param de cuidar deles. E aí é como muitos falam, quando você sai de um terreiro, a vida, eles vão te apunhalar, eles vão te... Tem muita gente que fala que eles vão te castigar. Não é que eles vão te castigar. Você mesmo se castiga. Porque enquanto vinha, né? Enquanto estava tudo indo, ruim, mas estava indo, você estava lá, fazendo suas obrigações. A partir do momento que veio um desafio muito grande, você vira as costas, simplesmente eles falam, ok, segue aí, eu não vou estar mais. Porque enquanto você não desenvolve, eles estão ali, querendo que você enxergue eles. Mas a partir do momento que você sabe que eles estão lá, do teu lado, e você vira as costas para eles, aí é um pouquinho diferente. Então não é que eles vão te castigar, que você sai de um terreiro ou não. É a forma como você trata quem está sempre te guardando, te guiando. Independente se você está dentro de um terreiro ou não. Mantenha o seu compromisso com a espiritualidade, consigo mesmo. E os desafios cada vez mais vão ficar mais leves. Então, sim, existe sim as responsabilidades, mas não tenha medo. Não tenha medo de conhecer mais sobre a espiritualidade, sobre os mentores que te acompanham. Não tenha medo. Quando você tem o coração bom, puro, você vai se conectar com os seus mentores de luz e eles vão te sustentar, te direcionar. Bom, por aqui hoje é esse o bate-papo. Vou fazer ainda muito mais vídeos por aqui e deixa nos comentários qual que é a sua dúvida, se você tem alguma questão específica que você queira saber mais sobre. O que eu estou passando aqui é mais o que eu tenho, né, na minha vida particular, que eu posso estar orientando, né, das minhas experiências, da minha vida mesmo, e poder orientar, direcionar de alguma forma cada um de vocês que está passando por essas
situações, né, de despertar, de dúvidas, de medo. Mas como eu disse, não tenha medo. A espiritualidade, eu só tenho que agradecer a eles. É algo que é mágico, é divino. Eu tenho certeza que você, mesmo diante dos piores desafios, quando você tenha eles, você nunca estará só. Um beijo grande e até o próximo vídeo.